Olá, pessoal. Obrigado novamente por me permitir estar aqui com vocês, fazendo mais uma reflexão. Agradeço, inclusive, em especial a Selma, por ter me feito esse convite para falar sobre ciência aplicada, porque o tema que ela me pediu para falar é um tema muito interessante e eu fico sempre muito feliz porque quando, as instituições espíritas estão dispostas a abrir as portas para temáticas fora da casa espírita. Apesar de ter um aspecto psicológico interessante, é impossível pensar no tema que nós vamos trabalhar hoje sem pensar aspectos sociais, sem pensar aspectos, de certa forma, políticos, de certa forma, aspectos que fogem um pouco e abrem, dão margem para a gente refletir em termos práticos como é que seria a minha vida fora do centro espírita, fora da literatura espírita, mas de certa forma incluindo o espiritismo, né? Assim, deixando de lado os entretanto e partindo para os finalmente, o tema é me vacinei. E aí? Uma questão super interessante. Me vacinei. E aí? É tão interessante essa pergunta porque eu acho ela interessante, porque particularmente tive a impressão de ao longo da pandemia perceber um aumento na expectativa da vacina, né? Não se falava outra coisa, não se esperava outra coisa. Nós queríamos a vacina, queríamos voltar a normalidade do dia a dia, estávamos muito afoitos, talvez no início mais preocupados com a vacina e com o fim da pandemia do que hoje. Hoje, pouco se fala de pandemia no aspecto de restrição, de estar impedido de fazer muitas coisas. Será que nós estamos voltando à normalidade ou nos acostumamos? Né? São coisas para a gente refletir. E é impossível pensar isso, eu como espírita, pensar espiritismo, né, com um assunto desse, sem pensar na filosofia de vida que o espiritismo resgata, né? Nos convida a participar, entrar, adotar essa metodologia que o espiritismo nos proporciona e aplicar cientificamente por meio de métodos, de técnicas que podem nos ajudar não só a entender o mundo à nossa volta, mas a entender como nós funcionamos nesse mundo. Nós, eu, Jardel, como eu funciono nesse mundo? Como eu observo as coisas fundamentais para mim, por exemplo, para poder perceber, por exemplo, que eu estou, me acostumando com esse novo normal, ou que esse novo normal está realmente deixando de existir, está voltando à sua rotina normal por causa da vacina, ou por causa da queda nos índices alarmantes e preocupantes e tristes, né, de casos da doença. Mas a questão eu queria trazer um pouco mais para fora da caixa, porque é uma pergunta complexa. E pensar em vacina, a pergunta, por ser genérica, me vacinei, e aí? Pensando em vacina no aspecto geral, ao longo dos últimos 50 anos, sempre nos vacinamos, né? Para outros tipos de doença, inclusive doenças que adviram, né? Ou seja, vieram, né? De situações pandêmicas também, como febre amarela, sarampo, varíola, e outras tantas, né? Acho que varíola não tem nem vacina, não, mas febre amarela tem, o tétano, hepatite, né? Nós temos vacina para essas doenças que igualmente tiveram momentos históricos ruins, né? Para a nossa sociedade. Então, pensar isso sem pensar em caráter, perguntas como essa, fazer perguntas como essa sem pensar no caráter das previsões é praticamente impossível. E eu vou resistir o máximo em não fazer previsões, porque, primeiro, não tenho esse tipo de mediunidade, e mesmo que tivesse, eu teria um pouco mais de bom senso em relação a sair divulgando por aí,
essas previsões? Porque, primeiro, mediunidade não ocorre assim, correspondendo à expectativa de padrões, tipo, encontrar médiums que situem uma resposta padronizada e muito bem colocada sobre o meu futuro ou o futuro da humanidade. Acredito que mediunidade não funcione dessa forma, mas nós podemos pensar nas previsões particulares. É muito fácil pensar na previsão da vida do outro. Difícil mesmo é pensar na previsão da sua própria vida. Fazer uma reflexão fora dos padrões que são característicos da nossa sociedade, são características, né, presentes na nossa humanidade, no nosso senso de humanidade, e partir para uma reflexão fora dos padrões comuns, para uma época em comum da minha vida. Os padrões, a gente tenta tornar padrão tudo o que acontece à nossa volta. A nossa forma de ver a vida, a nossa forma de trabalhar a vida, mas nem tudo corresponde a um padrão. Veja que a própria pandemia vem tirar as coisas, né? Quebrar todos os padrões e promover mudanças. Por exemplo, centros espíritas virtualizados em tão pouco tempo, né? Promovendo atendimento fraterno por meio de consultas virtuais, né? Encontros virtuais, chamadas de vídeo. Nunca se fez tanta coisa à distância do que nessa época de pandemia. Os avanços tecnológicos também foram muito incomuns, totalmente fora do padrão. O aumento pela procura de profissionais da área de tecnologia, inclusive pelos próprios centros espíritas, né, para promover a tecnologia dentro dos seus trabalhos. Então, apesar de ser uma época incomum, os padrões foram diretamente proporcionais. Eles quebraram na mesma intensidade. Muitos paradigmas precisaram ser revistos. Atividades fora do centro, não pode, não sei o quê, como uma bandeira que sempre foi fincada dentro de muitas instituições, muitas casas espíritas, e isso teve que ser revisto. Palestrantes que foram muito resistentes no início a dar palestras virtuais, com o tempo foram vistos com mais frequência, né? Muitos disseram para mim, Jardel, não, eu não vou me acostumar. Isso é totalmente diferente do que eu acredito que seja bom. E hoje estão falando que é bom fazer palestras virtuais, e eu acho isso muito interessante. Prova que nós estamos realmente em constante mudança, né? Analisar cenários externos e, ao mesmo tempo, cenários internos, ou seja, dentro de nós, é uma constante que vai estar sempre presente, independente da época em que nós estivermos, né? Nós nem sempre estaremos com a razão. O importante é que as nossas relações, os nossos laços se mantenham íntegros, porque razão a gente quase nunca vai ter, mas uma amizade, um relacionamento, isso é mais difícil recuperar do que a razão. Se eu já sei que razão nem sempre eu vou ter, então vou correr atrás daquilo que possa ser mais interessante para mim, para manter o convívio, para manter a dependência acesa, o fluxo, né, da necessidade acesa. Prefiro trabalhar pelos relacionamentos do que pela própria razão. Então eu posso sempre começar dizendo, olha, eu posso estar errado, mas eu acho, mas eu não, eu posso estar errado, mas também não tenho certeza disso. Uma filosofia de vida baseada na ideia socrática de que só sabemos que nada sabemos. Amanhã pode começar uma outra pandemia. Questões como essa nos fazem refletir. E se amanhã começar uma nova? Estaremos melhor preparados, porque a experiência com a primeira foi suficiente para termos novos avanços. Mas será que realmente estaremos prontos para situações incomuns provocadas pela pandemia? Mas será que estaremos prontos, por exemplo, para algumas repetições desse fracasso pandêmico, como as discussões científicas em torno da veracidade, né, das orientações médicas?
o uso de máscara, por exemplo, ou a vacina, ou determinado medicamento, ou determinada técnica, que foram sempre questionadas, polarizadas no nosso meio, e que nós, de certa forma, compactuamos com a ideia de ser contra ou de ser a favor. A análise de cenários antes e pós-pandemia, se nós analisarmos, né, como era antes e como foi durante, nós percebemos que sempre foi assim, só foi mais intenso durante a pandemia. Mas antes disso, nós já estávamos acostumados a questionar os especialistas, pessoas que dedicaram anos, né, da sua vida para desenvolver o conhecimento, construir o conhecimento baseado em doenças infecto-contagiosas. E aí, quando chega a oportunidade deles brilharem, o que nós fazemos? Tentamos de toda forma apagar esse brilho, apagar essa luz. É meio frustrante. Se coloque no lugar de alguém que trabalhou, andou 3 quilômetros e é julgado pelos últimos 30 metros, né? Bota todo o trabalho a perder, desanima, deprime, né? Quem realmente está trazendo os resultados disso, porque se preparou durante a abundância para quando chegasse esse momento de escassez. Mas, no entanto, nem todos estavam preparados para esse momento de escassez, a ponto de julgar, né? E de condenar, promover o discurso de ódio sobre os especialistas e tantos outros profissionais da área de saúde que tiveram dificuldades para fazer o seu trabalho. A única coisa que aprenderam a fazer, né, que é promover saúde coletiva, né, saúde coletiva como, no sentido de saúde pública, né? Bem, se a gente parar para observar o cenário antes da pandemia, nós tínhamos uma dependência social muito grande, né? Nós dependíamos da presença do outro em muitos aspectos para que qualquer tipo de atividade acontecesse de fato. Esse é um aspecto externo e esse é o mais óbvio. Mas existem aspectos internos, ou seja, dentro de nós, que pouco foi comentado, pouco foi questionado, e eu queria trazer para a gente poder refletir. São dois fundamentalismos. Digo fundamentalismos porque, para a maioria das pessoas, inclusive para mim, pode ser fundamental, ou seja, eu não consigo viver sem. Eu vivo em função disso, dessa ideia. Ela é importante para mim, então preciso manter ela viva, porque sem ela eu não vivo. Então, duas coisas apenas. De muitas que pode acontecer, mas duas me chamaram muita atenção. A primeira é o hedonismo. Hedonismo, que é a busca do prazer, busca constante de ter prazer o tempo todo, a cada segundo, a cada momento. Eu preciso sentir prazer em comer o chocolate, em comer um doce, em postar aquela foto, em receber muitas curtidas, muitos comentários, fazer muitos compartilhamentos, ser elogiado constantemente, são coisas que me provocam muito prazer. E isso já existia antes da pandemia. Com o advento das redes sociais, isso entrou em muita discussão na área da psicologia, né? Que é o ter, na verdade, em detrimento do ser. Nunca foi tão discutido isso. E a outra coisa, além do hedonismo, é o imediatismo. Nossa, eu não quero esperar para amanhã. Tem que ser tudo hoje, tem que ser tudo agora. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam da forma que sempre aconteçam. Ou da forma que ela pode acontecer naturalmente. Não. O que eu puder controlar, eu preciso controlar para que elas sempre aconteçam da forma que eu quero que elas aconteçam. E é pessoas como eu, que viveram sempre na busca de sistematizar e controlar tudo à nossa volta,
para poder atender os nossos prazeres, para atender as nossas necessidades, nossos desejos, tiveram mais dificuldade durante a pandemia por causa disso. Porque veio descontrolar tudo, né? Todos perdemos o controle sobre as coisas que acreditávamos que estavam bem controladas. Isso vinha de encontro com a ideia que eu tinha de providência divina. Que por mais que eu acredite na providência divina, acreditar só de boca é uma coisa, mas na prática estou aqui tentando controlar tudo. Toda a virtude que eu puder controlar, eu controlo. E deixo de lado tudo aquilo que for fortuna, né? Ou seja, tudo que eu não posso controlar, tudo que não vem das minhas mãos, não é resultado do meu esforço, do meu produto, e que precisou ser menosprezado. Foi colocado em segundo plano. E aí começa um cenário pós-pandemia. Eu só quero falar pós-pandemia por causa do tema, né? Me vacinei aí, mas vamos ainda nos manter aqui durante a pandemia para fazer tipo um balanço geral, né? Das coisas que aconteceram e que vão servir de ponte para a reflexão propriamente dita, né? Pós-pandemia. Será que durante a pandemia aconteceu o contrário? Independência social, menos hedonismo, imediatismo? Será que aprendemos a fazer menos? Ou sofremos por um período até que pudéssemos exercer um novo tipo de hedonismo ou um novo tipo de imediatismo? Bem, é uma questão de cunho filosófico, porque cada um vai responder de acordo com a sua vida, né? Eu posso responder essas perguntas de acordo com a minha vida. Vamos dizer que eu estou quase lá, porque não é fácil, não é fácil. Você, às vezes, esbarra em uma outra questão, e essa questão pode ser ainda mais importante do que a primeira, porque sem a resposta para essa nova questão, você não consegue responder essa. Será que eu estou dentro da armadilha, ou caí na armadilha de um novo hedonismo fruto da pandemia, né? Ou de um novo imediatismo que também foi fruto da pandemia? Ou será que eu aprendi realmente a viver sem buscar prazeres o tempo todo e sem buscar o controle de tudo o tempo todo? Será? São questões contrárias e que cada um aí, com certeza, precisa responder pelo esforço de dominar mais inclinações, né? Já que buscamos ser verdadeiros espíritas. O Espírito de Verdade diz no capítulo 6 que reconhece o verdadeiro espírita aquele que se esforça em dominar as suas mais inclinações, além da transformação moral. Esforço em dominar as mais inclinações e a busca do prazer imediato em detrimento do ser, né? Ter em detrimento do ser é uma má inclinação, porque inflama o nosso ego, porque eu penso apenas no meu prazer e esqueço que eu estou dentro de uma sociedade onde o que for bom para mim também tem que ser bom para o outro, na medida do possível. E eu também não posso controlar tudo. Se eu ficar tentando controlar tudo, a pessoa que mais vai sofrer sou eu, porque, em termos práticos, não consigo controlar tudo. Mas quer dizer, então, Jardel, que eu vou viver parecendo um eremita ou alguém que não controla nada? Não. Nem muito, nem tão pouco. Na verdade, é o caminho do meio. Não sei por que nós temos que ser tão extremistas. Mas, Jardel, você está falando, então eu entendo que eu não posso controlar nada. Não, você pode controlar, mas com consciência de que não pode controlar tudo. E aquilo que eu vou controlar também é passível de descontrole. Eu preciso estar preparado, mas psicologicamente do que fisicamente, né? Preciso mais estar preparado mais aqui dentro do que fora. Porque fora é muito fácil estabelecer controles com base em aparência, controles com base em liderança, controles com base financeira, com base social. É fácil, de certa forma, mas até essas coisas mais fáceis e mais simples são passíveis de descontrole. E não sou eu que estou dizendo, é a própria pandemia, né?
que veio descontrolar tudo, não veio esse que não tivesse sofrido, né? Não tem esse que não sofreu em algum nível com alguma perda em decorrência do descontrole, né? E o descontrole frustrou muita gente por causa da questão da competência. Diz que você só pode ser considerado uma pessoa forte, uma pessoa de sucesso, se você tiver tudo sob controle, se você tiver realmente tudo aquilo que você quer, ou tudo aquilo que o outro tem, né? Então, frustrou muita gente ver todo esse trabalho pelo ralo. Mas aí ficou o convite filosófico de que será que realmente era um trabalho importante a ponto de merecer continuidade? Será que realmente não era esse o momento de repensar que esse trabalho com certeza não deveria continuar desse jeito? A busca pela resiliência é que trouxe a tecnologia, por exemplo, para as nossas atividades dentro do movimento espírita. A procrastinação também foi uma coisa muito repensada. Eu vi muitos trabalhos publicados e produzidos na internet, né, no YouTube, falando sobre procrastinação. Nunca se falou tanto sobre procrastinação. Então aproveite, a mensagem era essa, aproveite que você está mais com sua família, aproveite que você está mais dentro de casa, aproveite que você tem mais tempo livre, porque você ficou em home office, para poder se qualificar, para poder dar continuidade àquele projeto que está engavetado, porque você disse que não tinha tempo de ficar com a família, de fazer algum novo projeto, e agora você pode. Agora você pode. Qual é a desculpa, né? Então, reaprendemos, reinventamos. O meu canal no YouTube, mesmo Locutor Espírita, nasceu dessa reflexão sobre procrastinação. Sempre quis ter um conteúdo publicado na internet. Toda vez começava e não terminava, porque uma série de outras demandas, né, surgiu e eu tinha que parar. Tentei um blog, tentei um Twitter, tentei um Facebook, tentei o YouTube, não deu certo. Aí com a pandemia, consegui tocar um projeto no Instagram, que cresceu para o YouTube e agora está nas 4 redes, né? Hoje parado novamente, porque tenho que aprender a me adaptar a uma nova realidade, que é essa realidade de retomada, né? Que já está aí acontecendo, timidamente, mas está acontecendo. Então, existe sim a necessidade de repensarmos uma série de comportamentos a partir das mudanças provocadas pelos grandes flagelos sociais, né? E flagelos é um termo usado pelos espíritos lá no Livro dos Espíritos, acho que na questão 744, quando ele diz flagelos destruidores. São grandes mudanças, geralmente naturais, mas em larga escala, como pandemias, né? Eles sempre acontecem para poder promover mudanças no progresso, na forma como nós estamos fazendo o nosso progresso. E houve, sim, muito progresso intelectual. Aprendemos muito sobre as experiências que nós adquirimos com a pandemia e ainda estamos aprendendo muito com elas, né? Agora, tem outros aspectos que a tecnologia trouxe que eu gostaria de levantar como pontos de equilíbrio. Na verdade, tem seus pesos, né? E pode, ser bom ou ser ruim, dependendo do ponto de vista, né? Então, não vou deixar claro se é bom ou se é ruim, mas vou citar para que cada um reflita. Por exemplo, a tecnologia, o avanço tecnológico, permitiu a virtualização da convivência. Se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Só sei que as pessoas estão tendo menos necessidade de se encontrar fisicamente para se encontrar virtualmente. O avanço tecnológico nessa área
permitiu que a gente fizesse muitas lives ao mesmo tempo, o que há um tempo atrás não havia investimento, nem recurso, nem poder de processamento de dados o suficiente para manter tanta gente no ar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a internet logo caía, né? E ainda continua caindo, mas hoje com menos frequência. Uma hora, com 8 horas da noite, muita gente começa a fazer live. E a gente não vê tantos problemas assistindo determinadas lives como a gente via antigamente, com poucas lives acontecendo ao mesmo tempo. Novos laços de amizade, tipo, muitas pessoas de diferentes lugares do país se conhecendo e construindo a amizade de ponta a ponta, consequência da virtualização da convivência. Do Iapoque ao Chuí, eu tenho pessoas eu integro uma equipe chamada Home Office Espírita, que é do canal da Rede Mídio Espírita TV, uma equipe de apresentadores que é de diferentes lugares do país. Amapá, Manaus, Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo, Minas, né? Goiânia. Tem muita gente de diferentes lugares, não importa a localidade, se reuniu, formaram um grande grupo, 47 pessoas espalhadas pelo país, para fazer diferentes tipos de apresentação, e eu acho isso muito interessante. Eu sou um dos poucos que represento Salvador, participando desse grupo, mas a diversidade, né, promovida pela regionalização, né, trouxe a possibilidade de fazermos um trabalho diferente na internet. E o produto tem sido interessante, E bem aceito. Repito, se é bom ou se é ruim, ainda estamos descobrindo, né? Porque foi uma necessidade proveniente da pandemia. O que você acha, o que você pensa a respeito disso, é uma reflexão íntima e você pode começar a exercitar. Temos também o prazer de emitir livremente opiniões. Já fazíamos isso antes, Jardel, verdade, já fazíamos isso antes. Mas hoje, não sei se vocês perceberam, com o avanço da possibilidade de criar diferentes tipos de conteúdo, também aumentou a quantidade de pedido de desculpas. Não é difícil não assistir um noticiário ou visitar alguma página na internet onde não tenha lá um pedido de desculpas público de qualquer pessoa, inclusive daqueles que têm páginas pequenas de divulgação da doutrina espírita, que cometeu alguma falha em transcrever uma citação ou em fazer referências. E a gente pede muita desculpa e tem pedido muita desculpa por conta de pequenas e de grandes falhas de opinião, né? Não sei se isso meio que melhorou, repito, se é bom ou se é ruim. Não sei se isso melhorou a ponto de permitir que a gente reconheça os próprios erros ou se aprendemos a ser mais espertos com relação aos pedidos de desculpa, porque será que são genuínos? Dependendo do caso, pode não ser, mas pode ser trabalhado um convencimento tão bem feito que parece genuíno, né? O discurso de ódio também se tornou mais intenso e meticuloso, bem articulado. Começar o ódio sobre um determinado assunto ou sobre um determinado alguém nunca ficou tão fácil, com tanta gente agora adotando e construindo conteúdo para a internet. Basta uma frase, uma vírgula fora do lugar, e aí começa uma onda avassaladora de cancelamentos e de acusações e de conteúdos pró ou contra, dependendo da pessoa, do ponto de vista de cada um. Isso me faz lembrar também dos debates ideológicos. Nunca foi tão intensa, né? Repensar valores usando a internet, usando tecnologias, os meios digitais, para pensar gênero, para pensar discriminação e tantos outros aspectos. Nunca foi tão intenso.
Necessário, com certeza, sempre foi. Sempre foi necessário repensar valores, principalmente porque precisamos manter a convivência. E é difícil manter convivência sem repensar valores sociais, principalmente. Questões de educação, questões de segurança, questões de saúde, tudo isso sempre foi pensado. Agora está numa espécie de balança onde ou traçado por uma linha tênue que tenta ainda manter as coisas separadas, né? Mas tem mais convergência do que a gente imagina. Questões políticas, questões sociais, questões ideológicas, questões individuais, questões coletivas. Isso a gente ainda está aprendendo a arrumar. Pode ser caótico no início, pode ser cansativo, exaustivo, pode ser estressante, mas é a tempestade que precede a bonança, né? Que precede a... Esqueci o termo agora, mas acho que entenderam o ditado, né? Às vezes, para poder transformar uma coisa, é necessário destruir as antigas. E essa é uma lei dentro da doutrina espírita, né? A lei de destruição. Resumindo, para que possam ser feitas coisas novas, é necessário destruir as antigas. E Kardec vai ainda mais fundo lá nas questões, acho que é a questão 870 e alguma coisa, eu acho, não tenho certeza. Mas ele pergunta por que às vezes temos a impressão de que a humanidade caminha aos recuos em vez de avançar? Uma impressão que Kardec tinha há mais de 160 anos. Né? Esse mundo está acabando, nossa. Né? Ditados muito comuns. E a espiritualidade diz que se olharmos do ponto de vista do curto prazo, tipo, se formos imediatistas, como uma coisa que nós tendemos a controlar hoje para atender a nossa percepção, o nosso egoísmo, a gente não vai realmente perceber avanço, vai perceber, de certa forma, um atraso. Mas é necessário sair da caixa, abrir mão do que você acha que sabe e olhar em perspectiva. Se olhar para o passado, vai perceber que a humanidade avançou. E muito, e muito. Pensar que há pouco mais de 100 anos, 100 anos? 200 anos, eu acho, era ético escravizar pessoas. Era ético escravizar. Que menos que isso, 50 anos, 60 anos, a mulher era produto numa espécie de conluio social chamado casamento. Hoje, casamento tem uma definição muito mais abstrata e líquida, né, sem forma definida, tradicional, conservadora. Avançou em modernidade. Repito, se isso é bom ou ruim, aí cada qual vai pensar na sua caixinha, tá? Mas tentando pensar fora da caixa, as mulheres hoje têm muito mais possibilidade de gritar e de exigir seus lugares do que no passado, onde ela tinha que ser simplesmente educada para ser uma boa dona de casa e mulher de alguém, como um produto, né? E, e muitos anos, e por muitos anos isso foi assim, né? Até na Bíblia, lá quando a gente vê no Velho Testamento, tem lá, não cobiçarás a tua mulher, ou não cobiçarás a mulher do próximo, né, como um dos mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua casa, nem, ou seja, colocando tudo no mesmo nível. O mandamento era específico para homens, excluía o mandamento até para as mulheres, né? Então, se nós olharmos em perspectiva como o Espírito sugeriu, a gente vai ver realmente que ela avançou. Mas ele arremata a resposta dizendo uma coisa muito interessante. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao seu cume, chegue ao seu limite, para que todos percebam a necessidade do bem. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao seu ápice, para que todos percebam a necessidade do bem.
É uma questão muito interessante para a gente refletir. Bem, mas assim, voltando, os aspectos da vida atual seguem outras questões muito mais complexas, que, além das questões sociais e políticas, seguem os conflitos de interesse. Com certeza, com a pandemia, os interesses se moldaram a uma nova realidade, a realidade das restrições. Tipo, para ter o que eu quero, apesar de todas as restrições, o jeitinho brasileiro se modernizou. O jeitinho para continuar fazendo as coisas, né? Pular um parapeito ali para continuar indo para a praia, pular a cerca, pagar uma propina para alguém, usar a minha autoridade, seja de juiz, de desembargador, para dizer que não vai usar máscara, apesar de ser uma lei, e eu, como fiscal dessa lei, deveria ser o primeiro a cumprir, mas não quero usar máscara, eu não quero. Então, um novo estilo, né, de comportamento, seja ele descarado ou não, surge a partir desse modelo novo de conviver em pandemia. Os conflitos de interesses, colocando em xeque o que é direito, o que é dever, o que é prazer, o que é necessidade. Direito e dever num processo social, eu em relação ao outro. Prazer e necessidade no aspecto individual, eu em relação a mim mesmo, meus benefícios e minhas mazelas. Né? Esses são os aspectos da vida atual, que se transformaram em decorrência dessas questões sociais e políticas que foram forçadas a restrições muito severas, muito fortes durante a pandemia. Aí vem os desafios, provavelmente, de uma vida filosófica. Porque eu, enquanto espírita, eu, enquanto cristão, tenho que pensar sempre em convergência de ideias. Essa é a proposta da doutrina espírita, convergir em ideias. O autodescobrimento e o autoconhecimento são processos de convergência. É eu aprendendo a entender a minha sombra, as minhas particularidades, as minhas mazelas e tentar dominá-las. Dominar mais inclinações, lembra? Então, se eu tenho que dominar as minhas mais inclinações, eu preciso refletir mais sobre elas. Então, com tantas mudanças no aspecto do conflito de interesses para me manter competitivo, para me manter ativo numa vida que eu não posso deixar de ter, essa convergência de ideias entra em xeque, né? Fica ali em segundo plano. E uma vida filosófica fica cada vez mais difícil de seguir. Eu posso seguir uma vida filosófica, mas da boca para fora. Tipo, eu estou filosofando sobre muitas ideias, mas filosofia é o amor que a pessoa tem à sabedoria. Não é o amor que a humanidade tem à sabedoria, porque a filosofia está mais para o filósofo do que para a sociedade, para a humanidade, né? Para uma análise social, uma análise cultural, não. Quando eu faço perguntas sobre mim mesmo. Filosofia de vida, né? Quando a gente fala filosofia de vida. Lógico que a filosofia tem várias vertentes, né? E como eu estou falando de religião e prática religiosa, eu vou falar sempre filosofia de vida, tá bom? Então, a percepção espiritual da vida para uma vida filosófica começa a partir disso, da tentativa que eu tenho de realizar autodescobrimento, realizar autoconhecimento, e aí começar a perceber que não posso agir, pensar, falar, sem antes pensar, ou sem antes lembrar, refletir um pouco sobre aquilo que eu já conheço sobre mim, sobre aquilo que eu já descobri sobre mim mesmo, dentro dessa filosofia de vida chamada Espiritismo. Então, eu posso pensar hoje política sem pensar um pouco de Espiritismo, porque ele vai nortear esse talento que eu tenho que se chama reflexão. Então, eu tenho que seguir um modelo, eu tenho que seguir um guia, que o nosso modelo e guia é Jesus, então eu tenho que adotar ele como uma ponte
para qualquer tipo de cenário social onde eu tenha que lidar com conflitos de interesse, com qualquer conflitos de interesse como direitos ou dever. Essa é a minha hora de agir porque é meu dever ou de exigir porque é meu direito. Será que eu estou querendo fazer isso para atender um prazer, o meu hedonismo, ou uma necessidade? É realmente necessário para mim? Então, são coisas que se tornaram mais intensas durante a pandemia, mas são muito complexas. E muito provavelmente são muito complexas porque nós nunca estivemos preparados para elas, né? E aí entra inúmeros motivos, aspectos educacionais, aspectos emocionais. E eu acredito que a educação tem maior peso. Educação moral, educação emocional, são coisas que a gente não aprende metodicamente, a gente não recebe no colégio. Se é bom ou se é ruim, não sei. Mas eu acredito que seria melhor se nós tivéssemos essa passagem de experiência como nós tínhamos antigamente, né? Onde era muito mais intenso quando os velhos, os idosos, detinham a sabedoria e que nós respeitávamos porque eles viveram mais, tinham mais experiências. E hoje, como as coisas meio que se inverteram por causa da tecnologia e dos avanços tecnológicos, os idosos têm muito, meio que equilibraram, né, o seu nível em relação aos mais jovens em muitos aspectos, por causa da dinâmica dessa vida digital que exige a digitalização do comportamento das nossas atividades no dia a dia. Uma coisa que se tornou o novo normal, mas que não teve tanto impacto quanto o novo normal provocado pela pandemia. Os conflitos de geração não foram tão intensos, né, nesse processo de mudança e de nível de, de equilíbrio, né, entre gerações, do que os conflitos de interesse promovidos pela pandemia. São coisas que, pô, pensar realmente pode dar uma certa dorzinha de cabeça, né? Mas se a gente partir do princípio de que o espiritismo como um fundamentalismo na nossa vida, digo fundamentalismo porque é fundamental para mim, não posso viver sem o espiritismo, não, eu tenho que perceber realmente e tentar enfatizar em minha vida que o espiritismo está em tudo e em todos, porque isso é fundamental. Não posso fazer qualquer tipo de desassociação sem antes refletir bem. Será que não há espiritismo aí? Se ele diz que existe a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de amor, justiça e caridade, 12 leis morais, todas aplicadas no nosso cotidiano, como é que eu não vou conseguir ver espiritismo, né, nas minhas ações dentro dessas questões que estão aí sendo inflamadas, né, estão fervendo, né, nesse discurso social. Eu não vou fazer de qualquer jeito, né, e acreditar que tenho todas as respostas ali em qualquer livro. Também não é assim que as coisas funcionam. Exige muita imersão. Eu preciso entrar numa reflexão profunda, baseada no que eu estou estudando e nos temas que eu estou buscando. Não consigo refletir espiritismo. Particularmente, eu como uma pessoa, um indivíduo cheio de limitações e necessidades, não posso refletir tudo sobre espiritismo. Eu só posso refletir apenas aquilo do espiritismo que está impactando diretamente na minha vida, porque não vou ficar aqui correndo atrás de soluções para a vida de Kelé, eu tenho que procurar soluções para a minha própria vida. E, consequentemente, a transformação que vai acontecer a partir disso vai impactar na vida do outro. E o outro vai ver em mim uma referência de uma tentativa que deu certo ou não deu certo, uma tentativa que pode ser melhorada ou não pode ser melhorada. Eu serei, a minha experiência, na verdade, será objeto de estudo para o outro, né? Porque a gente pode pegar o outro como referência, não como modelo, mas como referência.
e aí comparar com o nosso modelo, que é Jesus, e dizer, olha, eu posso tentar isso, porque Jesus pediu para fazer isso. Então, existe N formas da gente trabalhar esses aspectos na nossa vida, usando o Espiritismo como base, né? Sem ser fanático, sem ser sem ser protestante, no sentido de levantar bandeiras, fazer manifestação, isso aí é em defesa do espiritismo, defesa de... Não precisa dessas defesas todas, pelo menos não para o espiritismo, porque o espiritismo não precisa de defesa, não precisa, o espiritismo não se ofende, quem se ofende somos nós. E aí a gente tem que parar para pensar, sou digno dessa ofensa? Dar ao óbvio a dignidade que ele merece, né? O que seria óbvio? Vamos dizer, você é um espírita hipócrita. Se é um espírita hipócrita, será que ele está dizendo a verdade? Para pensar, se você for um espírita hipócrita, você não vai ter do que reclamar. Porque você é. Mas se você não for hipócrita, também não tem por que reclamar. Por quê? Você não é. Você tem que estar bem com a sua própria consciência. Sua própria consciência. Porque a consciência é um pilar, vamos dizer assim, uma base, é uma base muito, muito forte e muito importante para a saúde, para a nossa saúde. Vamos pensar em termos de pandemia, o quanto a mente humana é frágil, né? Perceba que a saúde tem diferentes dimensões, né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, repassando rapidinho, promoção, prevenção e proteção. Essas são as três dimensões da saúde. Na saúde pública, por exemplo, nós temos, ou na saúde coletiva, né, nós temos como um exemplo de proteção da saúde a urgência e emergência. Quando a pessoa está ali com a saúde comprometida, a gente aplica uma série, né, de ações e de protocolos para proteger a saúde dele, para a pessoa, naquela situação de emergência ou de urgência, não venha a óbito, por exemplo, ou venha a ter um dano permanente, né? As consultas que a gente faz de check-up, né? O acompanhamento que a gente tem que ter para ver aquela doença crônica que a gente tem, como diabetes e hipertensão, são ações de prevenção da saúde, né? Porque eu posso até estar doente, mas saúde está mais voltada para o bem-estar físico, mental e social do que para a ausência de doença em si. Eu posso ter uma comorbidade, mesmo assim estar bem, porque eu estou medicamentado, meu medicamento está em dia, meu acompanhamento médico também está em dia, então estou aí aplicando princípios da prevenção da saúde, né? Prevenção de doenças, no caso. Dietas, atividades físicas que a gente faz para evitar ficar doente, não são técnicas de prevenção, não são meios de prevenção, são meios de promoção da saúde, né? Ou seja, melhora a minha imunidade, adoção de hábitos saudáveis, né? Faz com que eu seja uma pessoa cada vez mais saudável e forte. Vacina é prevenção. Espiritismo é prevenção. Por que vacina é prevenção? Porque o risco já existe, né? O risco de estarmos doentes. Podemos estar ou não estar contaminados, mas o risco é permanente. Então, eu preciso da vacina para proteger a minha saúde. E o espiritismo é prevenção por quê? Porque nós estamos doentes, somos pessoas doentes do espírito. Nós temos que descer do nosso pedestal de achar que, conhecendo o espiritismo, tantos anos de espiritismo, me torna espírito puro, livre de mazelas e de vícios. Enquanto tivermos mazelas, enquanto tivermos vícios, precisamos das ações de prevenção da saúde que o espiritismo carrega para prevenir, né, para garantir que sejamos pessoas
saudáveis, garantir o nosso bem-estar e o esforço para continuar nos melhorando. E aí sim, talvez em outra esfera, adotar estratégias de promoção da saúde, né? Para manter hábitos de vida saudável e nos manter fortes e resistentes. O movimento espírita, por exemplo, é um movimento que promove o espiritismo. Não promove saúde espiritual, mas promove o espiritismo. Ele divulga a doutrina espírita e torna ela acessível. É o nosso dever enquanto integrantes do movimento espírita. Talvez a finalidade ou a função mais importante no movimento espírita é promover a autossuficiência em espiritismo, mas o espiritismo na sua expressão mais simples. Não tornar todo mundo doutor em espiritismo, né? Até porque doutorado não salva ninguém. O que salva é o esforço em dominar as suas más inclinações. Então, tornar o outro autossuficiente em espiritismo apenas faz com que ele não faça de mim uma bengala, venha totalmente depender de mim, como aconteceu no início da pandemia, quando os centros tiveram que fechar por causa das restrições da vigilância sanitária. Desculpa. E a vigilância sanitária, quando determinou essa restrição, fez com que muita gente que dependia dos passes magnéticos, dependia das mediúnicas, dependia das doutrinárias, dependia do atendimento fraterno, do acompanhamento, do enxoval, dependia, ficasse muito triste, ficasse desesperado em alguns casos, porque e agora o que eu vou fazer sem meu centro, né? A autossuficiência serviu de alerta, um lembrete. A pandemia veio lembrar que, olha, e se você não existisse? Que falta você faria? Né? Questões filosóficas, novamente, para a gente repensar as nossas atividades dentro e fora do movimento espírita. Casas espíritas híbridas, tecnológicas, acho que são propostas interessantes, porque a religião como promoção e a filosofia como promoção da saúde deve permear, né, todos os meios possíveis ao alcance das pessoas. Se as pessoas não saem das casas, das festas, das casas impróprias, dos ambientes impróprios, a gente vai lá. Então, se a pessoa não sai das redes sociais, a gente vai lá. Se Maomé não vai à montanha, ou a montanha vai a Maomé, né? Então, tem essa questão aí, porque Cristo, se a gente observar bem, os fariseus perguntaram por que ele senta com publicanos, vai na casa de cobradores de imposto, pessoas de má fé, adúlteros, por que ele vai visitar essas pessoas e convive com elas? Muito provavelmente porque elas não irão, né, até ele. Então, como não são os que precisam de médico e sim os doentes, ele vai ao encontro deles. E eu sempre achei Cristo bem direto, né? Em diferentes aspectos, ele abordava a pessoa e dizia, olha, hoje eu vou comer na sua casa, viu? Não quero saber. Vou lá e a gente vai conversar. Eu acho muito interessante. Não é uma inconveniência, porque ali é um resumo, né, da vida do Cristo. A gente não deve tomar aquilo como uma situação completa, né? Ali foi a expressão que o Cristo adotou para abordar a necessidade de conversar com aquela pessoa. Mas pode ter tido uma conversa longa, uma conversa curta, antes de chegar nessa proposta. Vou comer na sua casa. Mas a ideia que eu estou trazendo é a metáfora, né, que tem por trás disso para a nossa situação hoje nas redes sociais. Para que resistir? Né? E aí repensar novos meios de continuar realizando o nosso trabalho, indo ao encontro de quem mais precisa. Se queremos ajudar, temos que descer do nosso pedestal e assumir que precisamos fazer muito mais por nós, pelo outro, do que podemos imaginar, né?
A convergência é um ato de promoção também. Virtudes são atos de promoção, é promover o que em nós já existe, né? Jesus disse que a candeia está sob alqueire ou debaixo da cama, dependendo da tradução. Então ele sugere que a candeia já está acesa. Não é tirar o alqueire, tirar debaixo da cama o alqueire e acender a vela. Não, ela já está acesa. Ele não fala em nenhum momento que a gente precisa construir do zero, ligar, né, a uma coisa que, como se estivesse apagada. Ele diz que já existe dentro de nós, nós é que estamos escondendo, como na parábola dos talentos. Talentos como virtudes que nós carregamos e temos a capacidade, a competência de desenvolvê-las, e uma vez desenvolvendo, estaremos promovendo elas, né? Ou seja, deixe ela sob a mesa para que todos que entrem na casa vejam, né? Então, são coisas que precisam ser promovidas porque elas já estão aqui dentro. Mas, se quisermos, podemos enterrar. Como na parábola dos talentos, Jesus disse que o servo mau e infiel é aquele que enterra seu talento e não investe, né? Não trabalha, ele não administra, ele não faz nada com ele. Então, esse servo mau e infiel não vai ter tantas oportunidades quanto aqueles que receberam mais talentos e resolveu investir, arriscar, trabalhar para render. São coisas muito inteligentes. Na verdade, é a inteligência bem aplicada para a gente poder repensar essas questões que geralmente nós deixamos levar pelo instinto, né? Eu vou voltar um pouco por causa dos padrões, né? A busca constante de padrões remete a um prejuízo. A gente tem que quebrar paradigmas, questionar para continuar aprendendo e aprendendo para continuar sendo resiliente. Porque eu preciso aprender sobre tudo que está acontecendo à minha volta. Eu preciso aprender a me adaptar para realmente me adaptar. E não existe melhor momento do que durante a abundância. Enquanto nós temos abundância de recursos, eu me preparo melhor para a escassez de recursos, né? Porque abundância, escassez, alta, baixa, faz parte desse processo de ciclos. Porque um minuto só começa porque o outro terminou. Um ano novo começa porque o anterior acabou, e por aí vai. Ciclos que correm ao infinito. Infinito, porque somos eternos. Então, é um convite ao recomeço. Vamos recomeçar. Somos eternos. A vida é cheia de ciclos e existem inúmeros métodos, mas a gente não pode abrir mão da ideia de que não sabemos nada e precisamos continuar aprendendo por meio de questões sobre a nossa própria vida. Nós não devemos ter certeza de nada. Se for ter uma certeza, tenha certeza de que a vida acaba. Uma hora vamos chegar no final, na última estação, e teremos que desembarcar. E aí vamos perceber que tipo de mala nós estaremos carregando. Certezas são sempre burras. As dúvidas é que são sábias. Então vamos trabalhar o aprendizado para promover o autoconhecimento sem achismos. Se for adotar um fundamentalismo, uma recomendação espírita para quem é espírita por definição, pelo menos. O espiritismo é fundamental para entendermos como aplicar essa filosofia de vida maravilhosa chamada cristianismo dentro dos aspectos morais da nossa existência, tá bom? Então, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha sido claro, direto, objetivo, não tenha deixado mais confusa do que ela já é, mas é um caso muito complexo para a gente continuar pensando. Dentro de todas essas grandes questões que a gente fica trazendo para a nossa vida, trazer mais essa. Me vacinei. E aí? O que eu vou continuar fazendo? Tentando controlar tudo ou tentando ter prazer sobre tudo? Pois, sigamos, mas sejamos pacientes. Não vamos exigir de nós tanto assim. Somos eternos. Vamos ter paciência, tá bom? Então, era isso.
Muito obrigado novamente pela oportunidade. Um forte abraço para todos e muita paz.